Queridos, graça e paz, parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está acompanhando esse culto por essa live, eu quero agradecer a pastora Deunice pelo privilégio, pela oportunidade de poder estar aqui na Igreja Batista Missionária em Quintino, né? IBMQ. Eu vi a irmã falando aqui, eu ainda estou com a memória boa, estou só com 49 anos. Então aquilo que eu consigo ouvir, eu consigo memorizar ainda. Então é bom poder estar com você. Você que está aí, faz parte dessa comunidade de fé. Eu quero ser, como foi orado aqui, canal desobstruído da glória do Senhor, para simplesmente pregar a palavra. Eu costumo dizer uma coisa que para mim é muito importante. Eu não vim nesta manhã estar aqui com vocês no 15º aniversário dessa igreja para trazer um recado. Eu costumo dizer que quem dá recado é menino e Deus não é menino. Eu vim aqui para pregar a palavra do Senhor. Eu vim aqui para ser canal desobstruído da parte do Senhor, para edificar o corpo do Cristo, para fazer com que essa igreja triunfante, ela continue triunfando para a honra e glória do nome do Senhor. Quero agradecer Rodrigo, quero agradecer Geis. Eu acredito que eu estou pagando, né, aqui os momentos que esse casal também tiveram ali à noite, porque eu entendo que aqui o culto é pela manhã, na Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Ainda não estou quite com vocês não, mas Deus abençoe Rodrigo, Deus abençoe Geisa. E como Geisa falou, né, somos conhecidos de longa data. Então eu conheci Geisa, Geisa era junior, não é isso? Bem pequena. Então eu não vou entregar a tua idade, tá entendendo? Mas quem calcula bem, já sabe que eu disse que tem 49 anos, então você vai imaginar quanto tempo mais ou menos de idade a Geisa tem. Queridos, nesse 15º aniversário desta comunidade de fé, desta igreja batista, foi direcionado a nós esse tema que está às minhas costas, que é uma igreja edificada em amor, não é isso? E antes de nós lermos o texto da palavra de Deus, que é o texto de Judas, que é o capítulo 1 e é o único capítulo, e versículo 20 e 21, nós precisamos primeiro ter uma compreensão do que é uma igreja edificada em amor, ou uma compreensão a qual me leva a compreender o que é viver sobre uma edificação. O texto é um texto neotestamentário de Novo Testamento. O texto escrito em grego, então, é muito notório. Nós temos uma compreensão de que ele está falando de edificação dentro de um viés de construir alguma coisa. Sempre quando você se depara com essa terminologia, edificar é construir. Na confissão petrina, ou na confissão do apóstolo Pedro, Jesus vira-se e pergunta: quem diz os homens que eu sou? E aí uns dos discípulos, alguns dizem que sou João Batista, alguns vão dizer que sou o profeta predito lá em Deuteronômio. E a Bíblia diz que Pedro, ele toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho de um Deus vivo. Jesus Cristo olha para Pedro e diz: disseste bem, tu também não serás chamado de Pedro, mas você será chamado de Lasca da Pedra, não Cefas, mas Pedro, Lasca da Pedra. E sobre eu, que sou a rocha, você vai o quê? Edificar a minha igreja. Então, nós aprendemos que, quando falamos de igreja, uma igreja ela é edificada em Cristo. Se esta igreja está edificada em Cristo, o amor também dessa igreja precisa estar em Cristo. Porém, é muito importante eu ter essa compreensão de como edificar em Cristo uma igreja que verdadeiramente ela vai amar. Eu estava lendo algum tempo atrás uma coisa que marcou a década de 90, fevereiro de 1998. Provavelmente vocês vão lembrar, porque isso saiu na imprensa televisiva, a mídia por parte digital não era tão forte como é hoje, mas é algo que envolve não demolição, mas o cair de um prédio na zona norte, a zona oeste
do nosso Rio de Janeiro, que era o Palace 2, lembraram, né? Feito por um deputado federal, e dizem que até hoje os habitantes, aqueles que compraram ali aqueles apartamentos, não foram ainda indenizados. O que eu quero entrar com você é justamente que quando houve essa tragédia, é muito claro que tem que se ter uma perícia para entender por que aqueles prédios caíram. E eu não sei quantos lembram, mas uma das coisas que chamou muita atenção, sendo noticiado, é que eles usaram areia de praia para fazer o quê? A construção. É uma edificação contaminada. Eles edificaram algo, mas edificaram algo que teve o quê? Contaminação. Quem é pedreiro, quem fez edificações, quem é engenheiro, quem entende um pouco de obra sabe que a areia da praia ela não pode ser usada pelo índice de quê? De sal. E o sal contamina. Se você pegar uma peça de ferro e mergulhar ela na água com sal, ela vai oxidar, ela vai enferrujar. E aonde se tem ferrugem, o cimento não o quê? Adere. Então, o que eu quero dizer para vocês nessa breve palavra de introdução? Para que uma igreja ela seja edificada em amor, você é inteligente, você que nos ouve já entendeu, ela não pode ter um amor que esteja o quê? Contaminado. Ela não pode. E o que contamina o amor? Existem muitas coisas que podem contaminar o amor, porém, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Judas, capítulo de número 1, que é o único capítulo, e quero me deter em alguns versículos, porém, a divisa está pautada no versículo 20 e 21, mas eu gostaria de ler o versículo de número 16 até o versículo de número 23. Olha o que diz a palavra do Senhor. Judas 1, verso de número 16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas consciências ou ardor excessivo pelo prazer, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, irmãos, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias vontades ou prazeres. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Versículo 20, que é a divisa. Mas vós, irmãos, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, o que vocês vão precisar fazer? Conservai a vós mesmo no amor, na caridade, na benignidade, na longanimidade, na piedade, no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para o quê? Para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo as roupas manchadas da carne. Queridos, é um texto que a primeira coisa que você precisa ter a compreensão é que esse texto escrito por Judas, e aí defende-se que é o irmão do Senhor Jesus Cristo, é um texto que está combatendo o falso ensino. Somente isso. A finalidade desse texto é combater o falso ensino.
E Paulo, certa ocasião, ele usa uma terminologia muito interessante, que é que o pecado ou o falso ensino é como gangrena, é como algo que vai corroendo, é como algo que vai apodrecendo. Por isso que você encontra Judas destacando aqui na comunidade, no ensino, uma coisa bem interessante, vocês precisam estar edificados nesse amor, nessa caridade, nessa benignidade, porque alguns estão indo pelo caminho do falso ensinamento. Porém, eu gostaria nesta noite não de fugir do contexto e nem tanto da originalidade do texto, mas trabalhar com vocês alguns posicionamentos que são extremamente importantes para uma comunidade de fé, para que ela possa estar edificada em amor. Eu tenho visto uma coisa que tem me chamado muito a atenção, e me perdoa, eu não conheço a pastora Deunice, e eu fico extremamente à vontade para colocar isso, mas se é o viés da pastora Deunice, que a pastora Deunice possa ter uma compreensão. Eu vejo algumas comunidades de fé, nesse tempo de era moderna, elas extremamente preocupadas em ser uma grande agência que vai servir de assistencialista numa comunidade. Em outras palavras, eu tenho visto algumas igrejas se transformando em grandes ONG. Não, porque Jesus, ele tem a preocupação com o necessitado. Sim, é verdade. Quando você lê a Bíblia, que ele entra dentro de uma sinagoga, dão a ele o rolo do profeta Isaías. E quando ele abre o rolo do profeta Isaías, o texto diz: o Espírito de Yahvé está sobre mim. O Espírito de Yahvé me ungiu para o quê? Pregar as boas novas. E aí ele vai destacar, preocupar-se com quem? Com os cegos, com aqueles que estão socialmente sendo discriminados, com os necessitados. Sim, a igreja faz isso. Porém, nós não podemos esquecer que a grande perspectiva de uma igreja edificada em amor, que ela está entendendo o princípio do Evangelho do Cristo, é transformar vidas. Isso é a primeira coisa, irmãos. Por muito tempo eu participei de um projeto social da nossa Convenção Batista Carioca, que era promovido pelo saudoso Henrique César. Não sei quantos conheceram Henrique César. E era a Madrugada do Carinho com Deus. E uma das coisas que me chamou muito a atenção naquele tempo é que quando nós estávamos reunidos na igreja, que se não me engano, igreja de Laranjeira, na zona sul do Rio, onde era o polo de encontro para dissolver, para que pudéssemos ir para a evangelização. Quando nós saíamos, alguns iam para Largo do Machado, Glória, Catete, ali aquela redondeza, e nós íamos sempre para um posicionamento que quando nós chegávamos, os maltrapilhos, os necessitados, eles já gritavam assim: hoje tem janta, porque a igreja chegou mais uma vez. E sabe o que eu comecei a entender? Eles não queriam transformação. Eles estavam ali sobre uma edificação contaminada, não por eles, mas pela própria o quê? Igreja. Porque eles passaram a entender uma coisa que era o seguinte: se tivermos fome, a igreja vem e nós temos o quê? Comida. O que você olha na perspectiva ou no ensinamento do Mestre Jesus é que ele dava comida, mas antes de dar a comida, primeiro ele dava o quê? O ensinamento. Numa das comunidades da cidade do Rio de Janeiro, e pela ética não quero citá-la, um pastor que dirigiu uma congregação dentro daquela comunidade, ele começou a perceber uma coisa muito interessante. É que nos primeiros dias do mês, a igreja ficava repletamente o quê? Cheia. Por quê? Porque nos primeiros dias, do dia 1º até o dia 5, aquela igreja distribuía o quê? Cesta básica. Depois do dia 5, ninguém que receber a cesta básica queria novamente estar o quê? Na igreja. Então, quando nós falamos de uma igreja que ela está edificada
sobre uma edificação sem contaminação, ela não é uma grande ONG. Ela é uma agência o quê? Transformadora. O que nós precisamos nesse tempo, como igreja edificada em amor, como igreja que vive o ensino verdadeiro, é termos essa preocupação. Certa ocasião, na minha devocional com Deus, Deus me levou a um texto, e quem aqui é cristão há mais tempo do que eu vai lembrar claramente disso. Irmãos, eu não sou saudosista, de coração. Eu não tenho problema nenhum se eu chegar numa igreja e nas minhas costas a parede for pintada de preto. Eu não tenho problema nenhum se eu chegar numa igreja o púlpito não for tipo o púlpito tradicional de madeira e for um púlpito Hillsong. Eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum se eu chegar numa igreja e ela estiver climatizada. O meu problema é o que aquela igreja está pregando. O meu problema não é o contexto, mas o problema é o que essa igreja está fazendo. E aí no meu período de devocional, uma coisa me chamou muita atenção, porque eu me deparei com um texto clássico, aonde Jesus Cristo entra dentro do templo, e era aquele templo edificado, que era o segundo templo, que você lê lá no livro do profeta Ageu, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Depois de 70 anos de cativeiro, Deus vira e diz: vocês estão em casas apaineladas, mas como é que está Jerusalém? Como é que está o templo em ruína? Vocês estão se preocupando com vocês, estão esquecendo da minha casa. E edifica-se o segundo templo, que na grande realidade, o segundo templo é a profecia em cima do Filho de Jesus. Por isso que ele não é tão suntuoso como o primeiro construído por Salomão. O próprio Jesus vira e diz: esse templo pode ser destruído em pouco tempo, mas no terceiro dia ele vai o quê? E ele está falando da destruição do templo, ele está indo com nada, de maneira nenhuma. E aí volta ao texto. E Deus falou assim, ele entra dentro do templo, e ele vê, não dentro do templo, mas ele vê no átrio externo os vendilhões. E a Bíblia fala uma coisa muito interessante. Por isso que a igreja ela tem que estar edificada num amor verdadeiro sem contaminação. Porque Jesus pega um chicotezinho, me fugiu o nome original, e ele sai derrubando as mesas, e ele sai batendo, e ele diz assim: esse lugar será chamado o quê? Casa de oração. A igreja está deixando de estar edificada em amor, porque parece que nós achamos que o Cristo é um comércio. Nós estamos achando que pregar o evangelho é para termos questões monetárias. Não, gente. Nós precisamos ter a compreensão que vivemos um contexto onde temos uma ornamentação, podemos ter uma parede pintada, podemos ter um chão acarpetado, podemos ter um sistema de primeiro mundo de som, podemos ter um televisor de LED, mas o Cristo e os princípios dele continuam sendo o quê? O mesmo. Por isso que Judas, ele fala que precisamos estar sobre a edificação. Porque se não estivermos edificando a igreja do Senhor Jesus no amor, seremos corrompidos. E meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz uma coisa muito importante e uma coisa muito fundamental: o Deus da igreja ainda é um Deus santo. Então nós precisamos andar como? Em santidade. Whiteman, no seu grande livro, O Poder Latente da Alma, ele diz uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui com vocês. A palavra de Deus não vai fluir se no decorrer da minha semana eu não mantive comunhão com Ele. Porque para mim estar pregando aqui, foi necessário eu manter na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, para que hoje Deus estivesse ministrando o quê? Ao nosso coração. Quando nós deixamos de ser uma igreja edificada em amor, no amor, é porque nós estamos vivendo um período de quê? Contaminação.
Estamos esquecendo que ainda é tempo de devocionais com Deus. Estamos esquecendo que ainda é tempo de oração com Deus. Estamos esquecendo desses princípios. E o que está acontecendo conosco? Judas, ele chega e diz uma coisa que é muito importante. O amor que edifica a igreja, ele se torna contaminado quando eu e você começamos a andar pelas nossas consciências, pelos nossos prazeres. No contexto judaico, o judeu acreditava que aqui era o centro do prazer. Quando nós começamos a andar segundo a nossa o quê? Vontade, segundo o nosso querer. Nós ainda precisamos entender, meus queridos, que Jesus ainda é o Senhor da igreja. Nós precisamos ainda entender o que o autor de Hebreus ele vai ensinar. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém o quê? Verá o Senhor. Nós estamos transformando Jesus, o Senhor da igreja, num grande assistencialista. Nós estamos transformando Jesus no nosso fantoche. Nós estamos transformando Jesus naquilo que é o nosso quê? Interesse. E aí Judas, ele chega e ele diz isso. Quando ele destaca, quando ele fala, quando ele desafia a igreja. E no versículo de número 18 ele diz: os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores, que eles andariam segundo o seu prazer, segundo a sua vontade. Mas vocês não. Vocês continuam edificados em quem? Em Cristo. Vocês ainda continuam edificados em quê? Naquilo que foi ensinado pelos apóstolos. Cuidado, irmãos. Cuidado. Algumas semanas atrás, a Rádio Melodia me liga para mim a um debate. Por muito tempo fui no debate da El Shaddai, muito tempo. Já deve lembrar, né? E me ligaram, eu fui. Quando eu estou vindo embora, eu peguei carona com um pastor determinado. Ele virou para mim e falou assim: pastor, me dá o seu zap? Eu falei: sim, dei o número. O senhor tem Instagram? Eu falei: pô, cara, eu não sou muito, eu acho Instagram muito chato, muito bobo. Aí ele: pô, pastor, tem que ter Instagram. Eu virei para ele e falei assim: por quê? Porque no Instagram é onde você bomba. Vocês estão entendendo, gente? Irmãos, eu tive uma origem de cristianismo genuíno. Eu tive uma origem, minha mãe era uma assembleiana. Meu avô, ela conheceu, minha avó, batistas. E eles sempre disseram uma coisa muito interessante: para que você seja uma igreja edificada em amor, que você cresça e Jesus Cristo diminua. É isso. E Cristo o quê? Que não viva mais você, mas Cristo. Mas Cristo. Porque Judas chega e ele diz: uma igreja para estar edificada no amor, ela não pode estar encantada pelo mundo. João, escrevendo nas suas epístolas, ele fala uma coisa extraordinária: o mundo passa com toda a sua o quê? Consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Irmão, não estou preocupado com Deus soprar meu nome, porque eu leio Bíblia e a Bíblia diz: se meu nome for soprado na terra, Jesus falou assim: tu já recebeu a tua recompensa em terra, eu quero receber recompensa no céu, gente. É a perspectiva de uma igreja que está edificada no amor. Por isso que no versículo que nós acabamos de ler, ou o que Judas está dizendo: lembrai-vos do que os pais ensinaram, lembrai-vos do que os apóstolos que andaram com aquele que era exemplo de edificação, ele disse. Qual é o nosso papel, irmãos? Nosso papel é simplesmente fazer com que o evangelho do reino do Senhor Jesus seja o quê? Pregado. Seja o quê? Difundido. Somente isso. E aí ele vai mostrar para nós o que o versículo 20 e o versículo de número 21 quer ensinar.
quando ele diz o seguinte, versículo 18, para que você entenda, os quais vos diziam que no último tempo, os apóstolos diziam, nos finais dos tempos, os homens serão escarnecedores. Paulo escreve isso. No final do tempo, os homens serão avarentos, amantes do dinheiro, egoístas, presunçosos, amantes de si mesmo, desobediente a pais, à mãe. Por quê? Porque eles querem viver no seu interesse. Esses são os que vão causar, a palavra aqui, grega, é rasgões em pano. Vocês já viram quando Paulo escreve à igreja de Corinto? Estou informado a ver entre vocês divisões. Ele pega ali panos rasgados, retalhos. E aí vocês lembram de uma coisa? Uns diziam o seguinte, eu sou de Paulo. Por que alguns diziam que era de Paulo? Você está num contexto de uma igreja gentílica, uma igreja estrangeira. Então você tem cidadãos romanos que estão se convertendo. Paulo, ele tinha um pensamento muito forte, helenista, romano, da cultura greco-romana. Então alguns o quê? Se identificavam. É o que às vezes acontece na igreja. Quem vai pregar hoje? Hoje quem vai pregar é a pastora Deunice. Poxa, pastora Deunice vai pregar. Eu amo ouvir a pastora Deunice. Quem vai pregar hoje? Hoje vai ser o Rodrigo. Poxa, o Rodrigo, caramba. Mas como? O Rodrigo fala muito. Vocês estão entendendo? Isso causa o que na igreja? Rasgões em pano. E aí Paulo diz, uns diz que são de Cefas. Não, eu gosto de Pedro. Por quê? Pedro fala, não tem isso com Pedro. Aí quando aquele cara está pregando, irmão, você que isso, você que aquilo, você tem a coragem de falar, fala a Deus. Você é petrino. Porque Pedro era assim. Paulo mesmo vai deixar claro, e ele mesmo vai deixar Paulo claro isso a respeito. Esse cara fala de coisas que eu nem entendo. Comigo pecado é pecado. Então se você está em pecado, é pecado. Então, quem vai pregar hoje? Hoje é Pedro, glória a Deus. Aí ele diz, mas outros diziam que era de um grego chamado o quê? Apolo. E aí o que Paulo vai dizer? Jesus, ele está em rasgões de pano, em divisões? Não. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento? Então, agora o texto diz que por causa do mau ensino se rompe o quê? A edificação. E o que você está vendo hoje no cristianismo é isso. Não, e quem é que é? Eu sou fã de Augusto Nicodemos. Não, eu gosto de Hernani Dias Lopes. O quê? E me amarro não é de Renekiewicz, a mente dele é uma mente apurada. Não, eu gosto do Silas Malafaia porque ele bate mesmo, ele fala, se tiver que chamar de pilantra, eu não, porque ele é mal educado. Quem está sendo dividido? Está sendo dividido é Cristo. Uma igreja edificada em amor, ela nunca vai buscar o seu interesse. Nunca, irmãos. Jesus, ele buscou o seu interesse? Não. Está ele lá no Getsemane, e ele sabe que está chegando o seu momento de crucificação. Ele pega, Jesus não tem filhos prediletos, Jesus não tem discípulos prediletos, ele tem filhos e discípulos mais achegados. É diferente. E ele pega os mais achegados, Pedro, Tiago e João. Vamos lá ao lagar do azeite. E diz a Bíblia que ele vira para esses três e diz assim, fica como intercessores comigo. E quando a Bíblia relata que ele, depois de um período de oração, volta, eles estão o quê? Dormindo. Mas o que eu quero dizer? Ele tem 3 momentos de oração. E o que ele entende? Seja feita a sua vontade. Seja feita a tua vontade. Então uma igreja que ela está edificada em amor, ela está orando segundo o quê? A vontade de Deus.
Nesse mês, lá na igreja onde eu estou pastor, nós fizemos o mês de novembro como o mês de 21 dias de jejum e oração. Eu sou batista, sabe como é que é? Batista para jejuar, pastora? É uma prova, pastora. Ele vira, diz assim para você: não, pastora, se eu não tomar meu gole de café, minha cabeça parece que vai explodir. Pastor, eu vou fazer jejum de Coca-Cola. Gente, jejum de Coca-Cola todo mundo faz. Pastor, eu vou fazer jejum de celular. Eu vou ficar esse mês só vendo meu WhatsApp, mas eu não vou mexer no... Pô, gente. A Bíblia diz que jejum é se abster de alimento. É afligir a alma e o corpo. Jejum não abre porta de trabalho, não resolve causa. Jejum mortifica a tua carne. Só isso. E nesses 21 dias de jejum e oração, eu acredito, eu nem perguntei à igreja, eu tenho certeza que eles não jejuaram. E aí eu comecei a ler um livro de um autor chamado White Money. Um livro de 1989, o nome desse livro é Oremos. Livro fininho que você vai ler rapidamente. E sabe o que eu aprendi? Que uma igreja edificada em amor, ela vai sempre fazer a vontade de Deus. Gente, por mais que seja doloroso para nós, por mais que muitas vezes você esteja dizendo assim: pô, eu quero isso, eu preciso disso, mas Deus vai dizer para o seguinte para você: mas não é a minha vontade. Por isso que o corpo, por isso que Jesus, ele não pode estar dividido. Por isso que uma igreja edificada no amor, ela não está usando uma areia contaminada, ela não está usando uma fala contaminada. As suas ações são ações aonde uma coisa interessante, fundamental, tem aprovação do céu, porque o que eu ligo na terra já estava ligado aonde? No céu, porque simplesmente é uma coisa. O que eu estou reproduzindo aqui foi o que ele lá disse que é a sua o quê? Vontade. Vocês estão entendendo? A terra precisa falar bem aos céus ao nosso respeito. Jeremias virou uma certa ocasião e falou assim: olha só, Deus está dizendo que o que vocês estão fazendo é igual som de lata. O que é som de lata? Só faz o quê? Mas ele não está aceitando nada disso. Porque, irmãos, Deus, ele não está no meu contexto. Eu costumo dizer uma coisa, me perdoe, eu tinha que terminar antes de meio-dia, mas eu sou igual ao Rodrigo, falo muito. Presta atenção. Nós estamos aqui na igreja missionária, Igreja Batista Missionária de Quintino. Eu não estou falando aqui de um Jesus para pastor entender esse Jesus, o Rodrigo entender de outra forma, dirigente. Não, eu estou falando de um Jesus. E a mesma coisa é Deus, o Pai. Ele não tem que ser entendido da forma que eu quero. Ele tem que ter entendido da forma que ele o quê? Que ele é, gente. Uma vez um irmão chegou para mim e falou assim: pastor Márcio, o senhor não queria abrir comigo uma igreja negra? Eu falei assim: como é que é o negócio, cara? Não, pastor, a gente vai formar um coral negro, que isso, que aquilo, outro. Então o Jesus daquela igreja seria como? Eu não sei, o segmento de pele de Jesus. Vocês estão me entendendo? É isso que o cristianismo está vivendo, gente. Nós temos os nossos guetos, nós temos o que nós chamamos os nossos ministérios, e nos nossos guetos, nos nossos ministérios, edificamos Jesus segundo a nossa o quê? Vontade. Não há divisão. O que os apóstolos ensinaram precisa ser reproduzido pela igreja. Irmãos, pecado sempre vai ser o quê? Pecado. Não se negocia com pecado. Pecado não se dá jeitinho. Para Deus
Deus, o que o Mestre Jesus ensinou sobre a edificação seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Passando disso, é procedência de quem? Do cão, do maligno. Não, mas somos uma igreja que queremos ser uma igreja edificada em amor, queremos ser uma igreja de grande assistencialismo social, e uma igreja, pastora, cheia de concessões. Não, não, não. Nós podemos usar no nosso culto uma linguagem neutra, porque se chamar alguém pela postura, gramatical, num posicionamento usando um artigo que define como homem ou um artigo que define como mulher, nós estamos ferindo. Não, irmãos. Eu sou criacionista. Eu acredito que Deus criou homem e criou mulher. É ele e é ela. Porque essa é a igreja edificada em Jesus. É a igreja que está com as suas portas completamente escancaradas para qualquer pessoa. Mas a partir do momento que essa pessoa adentra o ensino, a verdade que deve ser pregada aquele que matava não mata mais. Se matou, tem que pagar pelo que fez. Aquele que roubava, não rouba mais. Se roubou, tem que pagar pelo que fez. Porque é uma igreja que prega transformação. É uma igreja que diz uma coisa bem notória: irmãos, eu posso ter curso A, eu posso ter curso B, eu posso defender linha tal, mas a Bíblia diz, para que a igreja seja uma igreja que verdadeiramente está em edificação. Vocês lembram do que João Batista falou a respeito do Cristo? Esse aí, eu não sou nem digno de desatar as alparcas do pé. Ele batiza com o Espírito Santo, mas ele também batiza com fogo. O irmão pentecostal acha que fogo é falar língua estranha. Não. Fogo é juízo, gente. Porque aquilo que eu tenho sido edificado, diz a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo, escrever na igreja de Corinto, que todos nós compareceremos diante do tribunal e seremos julgados segundo aquilo que edificamos as nossas obras. Então João diz assim, ele batiza com fogo. Porque no grande dia ele vai provar aquilo que nós edificamos. Estamos esquecendo disso. Até porque, pastora, não é o caso aqui. Pregar sobre volta de Jesus não é interessante. Porque o que tem dito para nós é que nós vamos prosperar, nós vamos comer o melhor da terra. Está entendendo? Deus não chamou você por cauda, por cabeça. E enquanto a Bíblia vai dizer, nós somos peregrinos nessa terra, aonde estiver o vosso tesouro está o vosso coração. Não junteis tesouro na terra onde a traça e ferrugem corrói, mas juntais tesouro. Nós não queremos mais isso, porque deixamos de ser uma igreja edificada em quê? Porque o nosso amor é amor contaminado. Uma igreja que está edificada no amor, a visão dela é somente uma. Precisamos falar de Jesus. Precisamos dizer ao homem, precisamos dizer aos moradores da comunidade, precisamos dizer a essas pessoas que passam pela rua, eles estão correndo perigo. Um grande pastor missionário da Jocum, Jovens com uma Missão, hoje ele reside nos Estados Unidos da América. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar no nome dele. O nome dele é Josué Erion. E ele, num dos seus sermões, Josué Erion fala uma coisa interessante. Ele estava, se não me engano, na Inglaterra ou na Holanda, não lembro exatidão qual país da Europa onde ele estava. E ele diz que ele vê um jovem punk com cabelo pintado em pé e escrito em dizeres inglês, estou indo feliz para o inferno. Ele tinha que pregar numa conferência, estava bem arrumado. E ele viu a camisa daquele garoto dizendo, estou indo feliz para o inferno. Ele para perto daquele menino e começa a falar de Jesus. Aquele menino diz, isso é simples. O senhor fazer isso comigo? Porque o senhor está num bom terno. Provavelmente o senhor tem uma boa esposa. Provavelmente o senhor tem uma boa família. Eu não.
Ele, por isso não, ele tira a gravata, tira o terno, né? O paletó, tira ali, regaça a manga, fica amarrotado e começa a falar de Jesus para aquele menino. É interessante a colocação dele, por quê? Porque ele diz que esse é o ideal, essa é a missão. Essa é a missão. É nós estarmos preocupados com o homem pecador. É nós estamos vendo que eles estão caminhando, eles estão trilhando um caminho oposto àquilo que Deus projetou. E uma coisa muito interessante, irmãos, porque eu tenho percebido nesse século de número 21, é que tiraram a centralidade de Deus. E quando se tira a centralidade de Deus, o homem não tem mais pudor com o pecado. Tudo é normal. Eu estava vendo lá o jogo que teve ontem, né? Do Flamengo e Palmeiras. E estava pela Fox TV. E tem um comercial que patrocina uma marca de cerveja. E eles falam sobre fé. Vocês já devem ter visto. Quem vê aquele comercial precisa entender o que é o comercial. Porque eles estão dizendo que cada um tem a sua o quê? A fé. A minha fé é o futebol. É isso que me alimenta, é isso que me conduz. A Bíblia diz que a fé, ela tem que ser verdadeira. E o único exemplo que nós temos de fé é o Senhor, porque Ele não nos conduz a uma vida efêmera, mas Ele nos conduz a uma vida o quê? Eterna. Você está entendendo quando se tira a centralidade de Deus? Por isso que a igreja, ela precisa estar edificada no amor. IBMQ, né? IBMBQ, Igreja Batista Missionária em Quintino. O desafio de Deus para vocês se resume nisso. Mas vós, amados, edificai-vos a vós mesmos num amor verdadeiro e na vossa santíssima fé, sempre guardando a esperança, sempre sabendo como responder para cada um a razão pela qual vocês têm devoção ao Senhor Jesus. Também, porém, orando em todo momento no Espírito Santo. Nós não sabemos orar, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo vai colocar sobre os nossos lábios aquilo que nós precisamos orar. Por isso que nós vamos orar segundo a vontade. E aí é fundamental, que é a forma conclusiva desta manhã: conservai a vós mesmo no amor de Deus. É muito importante isso, gente. Se vocês estiverem com uma vida alicerçada em Jesus e na palavra, vocês vão conseguir conservar a vida de vocês em quê? Na vontade de Deus. O que Judas quer falar é justamente isso. Para que o amor de Deus não se contamine, eu preciso nutrir princípios. Eu preciso ler a Bíblia. Porque presta bem atenção, gente. Nós estamos vivendo um tempo muito assim de contaminações. A pastora, ela coloca essa live para você acompanhar, porque ela se preocupa com a sua vida espiritual. Mas sabe a verdade? Ninguém quer ver live. Sabe por que ninguém quer ver live, pastor? Porque se eu mandar um vídeo para você de 10 minutos pelo WhatsApp, você acelera ele para passar o quê? Rápido. E aí alguém vai mandar assim para você: pastor, tu é homem de Deus. Assim mesmo, ele gosta de adular você, né? Mas quando o senhor mandar esses vídeos, pô, pastor, tenta fazer em menos de 2 minutos. Porque todo mundo quer ver vídeo o quê? Curto. Mas presta atenção numa coisa. Nós vivemos um tempo de geração fast food. Todo mundo sabe o que é fast food, né? As comidas o quê? Rápido. Se o teu smart, se o teu celular, ele tem uma internet ruim, como é que você fica? Caramba, poxa, eu tenho que trocar essa bodega, só essa internet. Eu não posso estar nessa operadora. Aí dizem para você assim, ó, a operadora Xing Ling tem aí, ó, tantos giga, você aperta o negócio assim, é essa que eu quero. Tudo tem que ser muito o quê?
É o tempo que nós estamos vivendo. Se tudo tem que ser muito rápido, ler a palavra de Deus é com rapidez. Então o que a gente faz? Tá ligada, né, minha irmã? Não lê. Aí você vai querer vir para falar, eu vou querer pregar aqui. Não, porque nós temos que ser uma igreja de oração. Deus está lá do céu dizendo assim: você é mentiroso. Porque você prega o que você não o quê? Eu estou edificado? Sim, mas uma edificação que está o quê? Vocês estão entendendo? Aleluia. Gente, existe uma coisa muito notória. Isso aí eu não vou ensinar porque vocês sabem. Quando alguém tem unção, quando alguém trabalha na unção, canta na unção, prega na unção, o que acontece com você que está na unção? A Bíblia diz que o Espírito testifica com o Espírito que somos o quê? Não adianta, gente. Não adianta. Por isso que a Bíblia está dizendo para mim e para você que nós precisamos viver um ensino genuíno. Cuidado, meu irmão. Cuidado. O diabo, ele não quer marcar ninguém com 666. Cuidado, que a família Rockefeller não está preocupada com você. Porque você só vê essas coisas, né? Porque, irmãos, nós estamos como... Eu fui garoto criado na rua. Não fui morador de rua, não. Fui criado na rua. Uma vez o irmão chegou, eu falei isso, ele virou: pô, pastor, você foi morador de rua? Não, eu brinquei na rua, eu soltei pipa, joguei bola, andei descalço, caí na vala. Tá entendendo? Pulei na casa do vizinho, aí foi lá falar para minha mãe pegou a vara, me deu uma coça. Coisa que garoto faz. E uma das coisas que eu vivi, hoje não se vive mais, mas alguns que estão aqui devem ter vivido. Eu cacei rã, pastora. Pega lá um pedacinho de sebo, vai para o brejo, depois de quase 2 semanas de chuva, né? Que tem o girininho vai crescer, aí daqui a pouco eles estão grandes, você fala assim: pô, vamos caçar rã. E aí pega a lata, bota o foguinho, faz a lanterna, né? Coisa arcaica, velha. E você vai lá pescar e cuidado que pode ter cobra d'água, cuidado que tem um sapo, dá cobreiro, essas coisas todas, gente. E aí a gente pegava rã, e criança é ardilosa. Criança é... Quem nunca botou um cabeção de nego amarrado no gato para ele sair correndo? Tadinho, quem nunca amarrou o gato no balão e soltou? Hoje dá cadeia. Ó, tá na live, não façam isso. Hoje dá cadeia. As pessoas defensoras dos animais, né? O quê? Vamos processar esse pastor, pega o histórico de vida dele. E aí você pegou a rã, menino ardiloso, a gente botava a fogueirinha, água quente, e a gente queria ver, jogar a rã na água fervendo, porque quando você jogava a rã na água fervendo, sabe o que ela fazia? Ela pulava rápido. Aí sempre tem um senhor sábio, e ele falava assim pra gente: vocês são ardilosos, mas estão fazendo errado. Eu vou ensinar vocês como você faz para a rã. Está dentro da água, ela vai morrer dentro da água sem perceber. Ele joga essa água fervendo fora, lava a lata está fria, bota a água ambiente, joga a rã dentro. Ela ficava o quê? Quietinha. Agora acende a fogueira. A água vai esquentando, sem ela o quê? O que acontece com ela? Assim está sendo a igreja de Jesus. Assim que está a igreja de Jesus. O diabo está botando a gente na aguinha e a gente está dizendo que está tudo o quê? E Jesus está lá do céu, está morrendo, gente. Está morrendo. E a gente não está o quê? Percebendo. Por isso que Judas, ele fala da importância de se voltar a isso, ensinar a gente. Gastar tempo. A palavra de Deus, ela na nossa vida deve funcionar como um quadrúpede. Não estou chamando você disso, mas você vai entender. O boi. Todo mundo aqui já viu um boi.
Você já percebeu uma coisa no boi, na vaca, nesses animais? Eles às vezes pegam o mato, a relva, né? O pasto, e eles vão comendo. Presta atenção no dia que você for numa zona rural. Eles ficam ali comendo e ficam o quê? Era essa palavra que eu ia usar. Eles estão ruminando. Você sabe por que ele está fazendo isso? Os veterinários vão dizer que eles estão fazendo isso porque eles estão tirando todo o nutriente que existe naquilo que eles estão comendo. Por isso que diz que para a gente fazer uma boa digestão, a gente precisa mastigar bem o quê? Ninguém faz isso. O que Deus nos ensina? A geração pode ser avassaladora, mas a gente ainda precisa ruminar a palavra de Deus. Por isso que Judas diz, vocês têm que ter cuidado, porque senão a edificação de vocês é uma edificação o quê? Contaminada. Que nessa manhã, o Senhor Jesus, Ele esteja abençoando esse 15º ano de existência da Igreja Batista Missionária em Quintino. Que Deus a todos nos abençoe, amém? Amém. Pastora Deunice, eu precisei escrever, porque eu sabia que eu esqueci o nome da senhora. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade.